Eu levantei. Começou. Podcast Três Irmãos na área. Já. Agora começou, Renatão. Aqui quem fala com vocês, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho. Fala aí, na mesa operando aí, nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, boa noite, tudo bem? Boa noite, fala aí, meu irmão, beleza? Fala aí, meus irmãos, bacana? Nessa casa maravilhosa aqui, né, que a gente tá, Loop Work, na Faria Lima. Cara, olha esse painel então, aqui, a gente né? já Essa conhecia, recepção. A gente já teve em uma outra parte aqui da Loop, um cenário gigantesco, o maior telão da América no Latina. Estúdio 360, né? Exato. Painel agora, de LED, 44 metros quadrados de LED. A gente vem para uma outra sala com uma estrutura maravilhosa também, vocês também vão perceber isso aqui, e a gente tá com o Pedrão tentando operar ali, hoje é o primeiro dia aqui nessa nova sala, mas já deu para perceber que é coisa pra gente grande, e por isso a gente trouxe convidado aqui que sabe falar de coisas importantes na sua vida. Estou falando da sua economia, da sua vida financeira. É isso, hoje a gente tá com 3 oitão e Otávio Facuri. Uou. Obrigado, viu, gente? Minha honra, magnata. Esse é magnata mesmo, não é não? Fala na agulha, não tem eu não sei qual que é mais magnata aqui, se é você ou se é ele. Dezenas de vezes mais do que eu, tá maluco? Eu vou te falar. Eu teria um calibre no nome também. Calibre não é porque Obus, né? Obus nem tem calibre, é o negócio do canhão, né? O homem do calibre aqui é você. Rapaz, eu fui pesquisar com a galera, os caras, não, eles querem que você grave com faca. Mas que é faca? Aí na hora que eu fui perguntar, eu perguntei umas 10 pessoas que eram o senhor, ninguém falou mal do senhor. Até os irmãos Ventralho, que metralham a galera, boa referência, Silvio Grimaldo, os bolsonaristas, tudo, professor Alexandre Costa, todo mundo que eu perguntei, Cogos, todo mundo, rapaz, o cara é homem, o cara botou pocano, o cara salvou a vida do professor Lavo de Carvalho, o cara é o maior, é muito difícil, velho, o cara só tem gente que tem uma opinião positiva sua e diversos caras que são inimigos entre si, não é isso? Olha, isso que você falou é verdade. Eu realmente não... Uma das coisas que eu tenho, quando eu faço as coisas, eu procuro fazer pelo princípio de fazer, né? Eu não sou bom de marketing, porque o que a gente faz por princípio, por coração, por direcionamento interno, por convicção. Então, é gostoso ouvir de você isso, porque se eu fosse uma pessoa preocupada com o exterior das minhas ações, você provavelmente já teria me conhecido. Mas você ter conhecido um pouco de mim através das pessoas com quem eu sempre tive relação, com quem eu participei de muita coisa, é um bom sinal. É um sinal excelente, viu? É um sinal rapaz, de que... ter salvo a vida do professor Olavo de Carvalho, rapaz, é uma frase forte com uma porra, não é? Acho que salvou a vida de muita gente, é o Schindler brasileiro, não é isso? Não, e não é nem salvar, porque quem salvou ele, né, é a providência divina. Claro. Né? Ele estava realmente no hospital ali nos Estados Unidos e nós conseguimos trazer ele para cá, para ele poder ser tratado aqui. Né? Um grupo de pessoas do qual eu participei conseguiu trazer ele para cá. Né? E depois ele ficou tão bem tratado que ele resolveu ir embora e não contou para ninguém. Quando ele foi embora, nós ficamos sabendo, quando ele chegou lá, que nós ficamos sabendo. Nós e a Polícia Federal, né? Que ele tinha ido embora. Então... Mas assim, só pra gente equilibrar aqui, você falou do 38 aí, da potência do nome dele, que tem um calibre, mas eu já conversei com muita gente da área de segurança e tudo mais, e eu já fiquei sabendo que a faca é um negócio muito mais perigoso se souber usar, mano. Concorda, 38? Não tem limite de uso, né? Mas a faca recarregar, né? A faca fica cega às vezes, né? Não corta nada. Dependendo da distância, a faca é mais rápida que a arma, né? Muito mais, né? Eu tô muito seguro, você entendeu? Uhum. É a disputa aqui, vamos ver quem é mais forte, faca ou 38? Nessa distância aqui, né? Mas o 3 oitão também vem salvando a vida de muitas pessoas, né? 3 oitão. Rapaz, toda semana aparece gente me convidando pra casamento, velho. Como Padrinho? assim? Não, gente me mandando passagem, mas eu nem te conheço. O cara... Tem 3 categorias de pessoas que me chamam pra casamento. O cara que tava na putaria e aceita Jesus e resolve casar com a namorada que deflorou. Diz, não, tenho que honrar e tal, não é isso não? Uhum. E resolve sair da putaria. O cara que não tinha dinheiro pra casar, aceitou o Bitcoin, começou a fazer renda, o esquema das opções e tal, a renda turbinada, e passa a casar porque começa a sentir segurança financeira, que vai poder ser provedor de macho, de filho e tudo mais. E a terceira possibilidade, o cara que tinha medo de casar com a mulher e tomar golpe e agora sabe que nem a mulher, nem filho bastardo, nem mulher adulta, ela vai tomar um centavo dele, porque ele não tem nada sob o poder de juiz corrupto nem de ditadura feminista, não é isso?
Você salva todo tipo de gente, mano. O cara tem um montão de dinheiro, ele pode casar com uma boa golpista e não perder nenhum centavo? Pode. Se ele tiver Bitcoin, não é isso? Nenhum juiz do mundo toma o Bitcoin dele autocustódia, nem esposa adúltero, nem filho bastardo, nem filho afetivo. Você viu o caso das pernambucanas, a mulher bilionária, disseram que a empregada era amante dela e o filho da empregada era filho afetivo, a família não recebeu nada. Roubaram 100% do espólio da mulher, não é isso? Você viu esse caso? Eu não vi, mas eu acredito. Que porra é essa? Imagine a empregada agora, eles tomaram tudo da família do outro. Imagine, você vai botar seu patrimônio sob a jurisdição, sob o poder de uma gangue de vagabundos dessa, pelo amor de Deus, né? O que eu penso é que às vezes você colocar todo o seu patrimônio em Bitcoin, talvez você tenha algumas limitações com isso também. Não, você não precisa botar todo o seu patrimônio no Bitcoin. Foi o que eu conversei lá com o Roxo. Teve um debate. Debate não, teve uma conversa, né? Que debate tem regras, então a gente ficou batendo papo livremente. Mas igual aqui, a gente. Um bate-papo. É isso. Teve uma conversa que eu tive com o Roxo, que inclusive eu cito ele desde a primeira edição do livro, que eu falei, professor, não sei qual o percentual ideal de Bitcoin na carteira, mas se em todos os índices financeiros, se no índice de Janssen, se no índice de Treino, se em qualquer índice de risco-retorno ele bate em todos os ativos, não pode ser zero, não é isso? Ele tem que ser no mínimo 1% e no máximo 3.000, 10.000%, 1.000%. Depende, se você conseguir, a gente estava conversando aqui, os ricos alavancam pra caralho, não é isso? Quanto mais rico, o cara mais alavanca. Eles alavancam porque tem muito patrimônio, então ele acaba ficando sem graça para ele. E não tem o tamanho da fortuna. Nós estamos falando agora do mercado como um todo, que não tem nada a ver com o nosso tamanho. Esses caras são caras de fortuna, de bilhões. Nem tem um mercado hoje para o cara botar tudo. Porque você vê, o Bitcoin hoje, o market cap do mercado de Bitcoin hoje, são 21 milhões de Bitcoins? Não, nunca haverão 21 milhões. Não, mas quanto tem hoje em circulação? 15, 16? 19 e pouco. 19 que é tradable, que é negociável. É porque 76% dos bitcoins não estão à venda. Vamos pensar quanto que é negociável. Em corretoras... Eles não estão à venda, mas eles são negociáveis. Não, depende. Meus bitcoins, por exemplo, são negociáveis por terra soberana e bomba atômica. Fora isso aí eu não vendo. Enfim, e ninguém vai me dar isso, não são negociáveis, não é isso? A mesma coisa com ações. Sim. Ações, às vezes, é só 20% das ações que ficam negociáveis. É free float, outras, né? Porém, o preço da empresa inteira é baseado nisso. Então, se a gente pegar o total de bitcoins disponível para negociação, não são negociáveis, mas são disponíveis para negociação. Quer dizer, se o sujeito decidir negociar, ele pode. São 19 milhões, por exemplo? Tem uns bitcoins perdidos aí, não tem? Tem estimativas que ninguém tem certeza, entre 3 e 6 milhões, né? Vamos supor que tem uns 18 milhões de bitcoins disponíveis para negociação. Não, é no mínimo 3. Seriam uns 15 milhões. 15, tá bom. Então eu quero pegar do valor assim, 15 milhões. O preço de 60 mil? 60 mil dólares. 60 mil dólares por Bitcoin? Dá 1 trilhão, mais ou menos, de market. Por aí. Então, assim, só que o tamanho das fortunas mundiais é maior. Nós vamos chegar nisso. Mas é exatamente por isso que é uma oportunidade ainda. Exatamente, não, mas não existe uma alocação hoje. Você consegue pôr tudo. Nenhum cara vai alocar. As regras de alocação de pessoas com muito dinheiro é baseada em tamanho de mercado. Você não convence um cara que tem um fundo de 1 trilhão a botar metade do fundo dele num ativo que o market cap inteiro do ativo dele é metade. Então o cara, por mais que ele seja otimista, ele vai alocar uma parte no Bitcoin, 10%. Porque senão ele não tem porta de saída, porta de entrada. São as medidas de risco. Estou olhando dos gestores profissionais. As medidas de risco do cara avaliam o seguinte: eu vou entrar numa posição, uma parte dessa posição eu vou buy and hold, uma parte é para liquidez. Então ele é obrigado a dosar o tamanho de acordo com o tamanho do mercado. Aí ele quer um risco parecido com o Bitcoin, ele pode buscar o mercado, que a gente estava falando no início aqui, ele pode botar, desde de 2020 para cá, o Bitcoin aumentou a correlação dele com as bolsas, com o Nasdaq e com o S&P. Por quê? Porque desde 2020 nós tivemos a maior emissão monetária da história da Terra, que foi aquela emissão feita para contrapor, não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, para contrapor a pandemia. Sim. Todos os países emitiram moeda. É isso, Faca. Mas desde 2018 a gente já vem de juro negativo. Sim, mas o grosso da maior emissão monetária da história foi durante a pandemia, que todos os países fizeram déficit. Você pode olhar os gráficos. Não teve um período da história que teve mais emissão monetária do que o período da pandemia. E aí, dali em diante, ficou uma quantidade de liquidez tão grande no mundo que muito foi para ativos de risco. Até o Bitcoin, que tinha menos correlação, a correlação histórica do Bitcoin com a Bolsa, ela não era 0,90. Ela passou a ser 0,87, 0,90 dali em diante, e não mudou mais. O 0,80 entre 0,80... mas tem vários fatores. Por causa do excesso de liquidez. Aí, muita gente começou a colocar Bitcoin na carteira. Passou a ser um ativo
de quem tem fundo de risco hoje acaba pondo. Mesmo que as razões para tê-lo sejam razões de segurança, as razões que você advoga, que são boas, que são válidas, o fato é que o preço passou a oscilar muito. Passou a oscilar, eu até trouxe aqui, ó, passou a oscilar com a correlação de 0,9 com a Bolsa. Mas parece que tem surgido um interesse maior hoje dos fundos. Mas lógico, né? Que tem. Igual a BlackRock. Você já geriu o interesse está, né? Evidente no preço. A BlackRock está colocando grana ali. Está evidente no Bitcoin, preço. Né? Está evidente no preço. Às vezes o Bitcoin começa a subir até antes da Bolsa. Aqui nesse caso que eu peguei aqui, nos últimos 3, 4 dias da Bolsa caindo, o Bitcoin já parou de cair e começou a subir. A propensão ao risco aumenta, o cara começa a comprar o Bitcoin, porque, lógico, tem muito menos liquidez que um S&P ou que um Nasdaq. Sim. Então o cara entra primeiro, aproveita aquele fundo do raspa do tacho e vai, aí depois ele vai comprando a Bolsa também, mas a Bolsa ainda tem uma ordem de venda para passar. Quando termina as ordens de venda, o bicho sobe, ó, que nem tomou Viagra. Entendeu? E o Bitcoin foi primeiro. Cara, mas esse gráfico aí sendo S&P, uma base de Bitcoin, ele realmente oscila. Mas tem uma constante de crescimento. Não, tem constante crescimento. De onde ele surgiu, onde ele acaba aqui, é um crescimento indiscutível. Tudo tem constante de crescimento. Até bosta. Em Fiat. A bolsa em real. Bolsa tá numa constante de crescimento. Até bosta em real só faz aumentar, não é isso? Os valores investidos, né? Quanto é que custa o esterco 10 anos atrás? De um lado é Bitcoin, de outro lado é S&P. Mas é só um pedaço. Então, virou um mercado que cada vez mais participação. Eu, sinceramente, preferia que tivesse menos participação. Porque quanto mais ele... Para quem gere carteira, para quem mede risco, quanto mais ele participa da oscilação do resto do mercado, menos proteção ao risco ele é. No sentido de preço. Tá? Quer dizer, no sentido de quem olha para o valor da carteira como um todo. Tá? Porque, ó, quem precisa... vamos voltar para o início. O que é o conceito de moeda? Nós vamos falar o conceito de moeda porque a criptomoeda é uma moeda? Eu acredito que é. O que define o que é uma moeda? Vamos pegar um exemplo que nós temos hoje, que é o dólar. Quais são as 3 características de uma moeda para ser considerada moeda? Primeiro, ela tem que representar alguma reserva de valor. O dólar vem perdendo seu valor ao longo dos séculos, entendeu? Mas ela representa algum valor, quer dizer, existe uma relação de troca entre o dólar e alguma coisa. Está decrescendo, tá. A segunda coisa, ela é um meio contábil também. Tudo tem preço cotado naquilo. Então, quanto mais você vê, por exemplo, produtos cotados em Bitcoin, você pode dizer, ó, o Bitcoin está se tornando uma moeda, porque você entra num site para comprar alguma coisa, tem lá o preço em Bitcoin. Hoje, qual é a unidade contábil para tudo no mundo hoje? É o dólar. É o dólar. Porque tudo tem preço, toda etiqueta de preço lá tem dólar. Tem outras moedas? Tem. À medida que o Bitcoin vai passando o tempo, eu vi já muitas comércios falando Bitcoin. Sim. Qual é o esforço, por exemplo, dos chineses? Que eles tenham a moeda de reserva deles. Ou seja, que todos os produtos do mundo fossem cotados na moeda deles. Quanto mais você tem isso, mais aquilo se assemelha a uma moeda global, por exemplo. Hoje a moeda global, por conta da conversão, né, quer dizer, tudo tem preço em dólar. Isso não foi por acaso. O Bitcoin é cotado em dólar. Não, isso não é por acaso. Não, o Bitcoin é cotado em dólar porque é tratado como uma moeda. É uma troca de moeda. Quando você tem uma troca de... Mas você pega o valor aqui no Brasil, você não vê, sei lá, que seria aí... Tá 50 hoje, dólares. O Bitcoin é mais uma reserva, ainda é considerado mais uma reserva de valor do que uma moeda em si, porque você não tem tudo cotado em Bitcoin. Certo. Então você tem ali. O que o 381 defende como reserva de valor mesmo, né? Bom, isso quando começou, foi pelos dois motivos. Quando criaram o Bitcoin, eu preciso de uma reserva de valor que não esteja sujeito a controle monetário e emissão monetária pelos governos. Sim. E o Bitcoin nasceu com essa ideia e continua, existe um volume limitado de Bitcoin, tanto que não tá sujeito ao controle de ninguém, certo? Então, agora, para se tornar, o que fez o dólar se tornar uma moeda? O fato de que tudo passou a ser denominado, o preço passou a ser denominado em dólar. É uma unidade contábil, o dólar, uma unidade de contabilidade, de etiquetação de preço. Primeiro Bretton Woods e depois isso, vamos falar tudo isso aí. Porque antigamente a emissão monetária ela era
Quando o sistema bancário nasceu, o sistema bancário moderno nasceu durante o renascentismo. O Fractional Reserve Lending nasceu, durante o renascentismo nasceu, um primeiro banco da história foi o Banco Moderno, Banco Montepaschi de Siena. Os bancos tinham, naquela época, o que lastreava as operações bancárias? Os metais que eles tinham. Os bancos tinham metais, os metais eram das famílias, tinham sido protegidos pelos templários durante muitos anos. A partir do renascentismo, eles puseram aquele dinheiro para trabalhar. Abriram os bancos e começaram a emprestar com aquele dinheiro. Com aquele volume de metais, começaram a emprestar. Mas tudo é sempre limitado. Durante muitos anos, o que eles conseguiam explorar de metais, isso aqui pegava nas colônias e conseguia aumentar, permitiu expandir. Tanto que eles tinham corrida de ouro, navegações, eles iam atrás de... né? Sempre ouro e prata. Exatamente. E os bancos emitiam a própria moeda. No século XIX, por exemplo, todos os bancos americanos e europeus emitiam a própria moeda. De acordo com a reserva dele. Tinha reserva. Ele tinha reserva no caixa e falava, tá aqui uma nota que tá direito a tantos gramas aqui no meu caixa, vai. Tinha fraude também? Tinha. Tinha banco que emitia a nota e não tinha nada no cofre. E quando o mercado descobria que era fraude, aquele banco quebrava, virava pó. Todo mundo que achava que tinha uma moeda não tinha nada. O bug do ouro, né? Esse é o bug do ouro, né? Exatamente. Então, quando o banco era de confiança, quando tinha credibilidade, você confiava que aquela nota de $100 tinha ouro no cofre. E pela confiança que ele gerava naquilo, a nota era aceita. O dólar do Citibank, do JP Morgan, era aceito como o cara tinha uma nota que dizia lá no banco tem tanto ouro aqui para fazer frente a isso. Aquilo foi assim e era livre. Os bancos que quebravam no começo do século XX, teve um ano lá que teve muitas quebras, teve volatilidade, que é 1907, depois daquele terremoto em São Francisco, teve banco que quebrou, porque o cara foi lá, achou que tinha lastro, não tinha, quer dizer, tinha fraude também. E os bancos de confiabilidade, os grandões, eram confiáveis e as notas eram aceitas. Porém, isso limitava a quantidade. Ainda assim, eles não conseguiam controlar a emissão, porque era livre, que é uma coisa que os libertários... Por isso que eles defendem a não existência de Banco Central. Porque a emissão monetária tinha que ser algo regulado pelo mercado, sozinho, sem Banco Central. Porque se é regulado pelo mercado, se alguém emite sem ter lastro, esse cara quebra, porque um dia vão descobrir que ele está na fraude e ele quebra. Você não precisaria, você não teria nem como gerar essa inflação toda. Porque o banco que emite dinheiro sem ter lastro, quebra. Então, era sempre o volume de aumento no crédito na emissão de moeda acompanhava o que tinha de lastro nos bancos. Quem fazia a fraude, uma hora era pego. O que fizeram para poder aumentar isso aí? Os grandes banqueiros mundiais, que eram que a gente chama de globalistas hoje, se juntaram e falaram, não, nós precisamos convencer os americanos a monopolizar a emissão de moeda. Fizeram um projeto de lei, entregaram prontinho para o Congresso americano, Federal Reserve Act. Vocês vão tornar ilegal que qualquer banco emita e vai ser monopólio do consórcio de bancos regionais chamado Federal Reserve, que é um consórcio de bancos privados, isso você já sabe bem. The Beast of Jekyll Island. Jekyll Island. Em Jekyll Island, essa reuniãozinha dos banqueiros... Vamos passar a perna no povo, né? Não, vamos controlar a emissão monetária, porque quem controla o crédito tem poder. No mesmo ano que criaram o Fed, você não precisa ganhar imposto de dinheiro. renda. Não apenas eles controlavam o sistema bancário, como passaram a informação de quanto quem cada um controla ganha. o crédito... O imposto de renda foi criado no mesmo ano, controla o crédito tem poder. Porque Sim. você não precisa ganhar dinheiro. Quando você fabrica o dinheiro, você tem poder. Quando você concede crédito, você fabrica o dinheiro. E pior que conceder crédito, quando você define a taxa de juro. A definição da taxa de juro é pelo cara que monopoliza. Tem duas coisas a respeito a isso também, sobre definição da taxa de juro. Mas vamos lá, primeiro, essa parte da história é bom para a gente saber por que nós estamos falando hoje em Bitcoin. Só existe um motivo pelo qual nós estamos falando de uma outra moeda hoje. Porque a moeda que o mundo é dominado nela, ela está sob o controle de gente que não faz outra coisa a não ser aumentar. Abusaram do direito deles. Que nem tinha direito dele, porque é um monopólio. Qualquer capitalista verdadeiro, qualquer liberal clássico, seria contra o Fed. Porque é um monopólio. Cartel. É uma espécie de cartel. Mas é um monopólio. Porque só eles podem. É um grupo que pode. Não, uma empresa privada que tem uma concessão pública monopolista. Exatamente. Ele tem o charter. Então, o Federal Reserve Act de 1914, eu não lembro exatamente do ano. O governo americano deu a concessão, o charter,
para que este grupo de bancos privados, que são 10, pudessem reunir-se e decidir quanto eles iam emitir de dinheiro e quanto eles iam pagar pelo dinheiro de curto prazo, que é o Fed Funds. Eles se reúnem tudo a cada 3 meses para fazer essa decisão, até hoje. Naquela época, ficou ilegal os bancos emitirem moeda, passou a ser toda a emissão, só quem podia ter ouro e emitir uma nota contra esse ouro era o Federal Reserve. E, ainda assim, para começar, eles falaram, não, nós vamos respeitar uma taxa de conversão do ouro para o dólar. E foi respeitada, era 32... onças, né? Era 32 onças de ouro, era equivalente a $100, uma coisa assim. Em qual ano? No dia do Federal Reserve Act. Acho que era 20. A moeda de 20 onças de ouro era até 33, era 20 onças de ouro, era $1. Mas a taxa de conversão era 32 e foi até 1933, no fundo da Grande Depressão. Era 20. Tem moeda de 33, de 20 Agora, 20 dólares. Aí o que aconteceu? 31 gramas. Uma moeda você vê que 31 gramas. Em 1900, e agora 2015. Durante a Grande Depressão, eles fizeram a primeira grande desvalorização do dólar, que foi pela metade. Quase a taxa metade. Foi de 20 para 35. A taxa foi quase metade ou quase metade. Mas o que eu quero dizer, por que chegou? O que aconteceu? Depois que o Federal Reserve monopolizou a emissão monetária, tá? E lógico que aí ele começa a controlar o crédito também. Porque na medida que ele tem a emissão monetária monopolizada, ele consegue afrouxar ou não o crédito dos bancos mediante as políticas dele. Juros, compulsório e taxa de redesconto. E aí, nesse momento, teve a Primeira Guerra Mundial. Foi bem no auge da Primeira Guerra a criação do Fed, ou no começo ou durante a Primeira Guerra. Terminou a Primeira Guerra, a Europa estava devastada, certo? O que aconteceu? Europa devastada, precisando reconstruir, os Estados Unidos emergindo como potência produtora. Os Estados Unidos não era potência consumidora naquela época, ele era potência produtora para o mundo. Ele passou a ser potência consumidora depois. Potência produtora na década de 20, berço das novas ideias e com muito dinheiro. Porque se você é um país... Os Estados Unidos era na década de 20... O que a China é hoje. O que a China é hoje. Eu sempre falo isso. O dilema de Triffin hoje não permite. E aí, o que aconteceu naquele caso? Os Estados Unidos produzindo, exportando para a Europa não tinha dinheiro, mas tinha que comprar dos Estados Unidos, porque ela tinha sido devastada, ela não tinha produção. Então os Estados Unidos fornecia e isso criou um superávit comercial nos Estados Unidos e um déficit na Europa. O que é o superávit comercial na época? Hoje o superávit é medido em dólar. Naquela época era ouro. Quando você tem o superávit, você acumula ouro. E quando você tem déficit, fica devendo em ouro. Todo o ouro do mundo veio parar no cofre dos Estados Unidos, porque ele tinha o superávit. Certo? Os europeus devendo e ele com surplus, superávit comercial, ou seja, ele ficou com ouro e ele passava, e todo dia ele emprestava o ouro para cobrir o déficit europeu. Começou assim, só que com essa quantidade enorme de reserva e de moeda no sistema bancário americano, ele passou a ter crédito abundante para todas as inovações da década de 20. Então a década de 20 foi uma década que apresentou inovações como o transporte aéreo, como radiocomunicação, explosão de carro, de tudo, linha de montagem, né, o Henry Ford, e essas inovações eram tão relevantes para aquela época, igual as nossas hoje. Igual a internet foi na década de 90, igual a inteligência artificial hoje. Então toda boa ideia chove dinheiro. Choveu dinheiro e impulsionou o Dow Jones para níveis estratosféricos na década de 20 e que culminou no crash de 29. Muito crédito entrando para a ideia. Só que aí começou a entrar crédito para tudo, para coisa boa, coisa ruim. E você chegou no exagero. Quebrou. Aí, quando você quebrou, você jogou o mundo na depressão, porque você teve, pela primeira vez, não foi a primeira vez, mas naquele caso você teve uma espiral deflacionária, porque todo mundo devia para todo mundo. Quando um não paga o outro, você vai criando efeito cascata, empresas alavancadas sendo chamadas de margem, e naquele momento você teve uma destruição muito grande de crédito. Quando você destrói crédito, você destrói moeda. O mundo nunca mais cresce 3, 4%. A China não vai crescer mais, acabou. Não tem. Então, se não tem, essa ciranda tem data e hora para acabar. Que é quando? Quando o mundo cair a ficha de que não tem como sair disso, esse é o momento. Vai ter um crash deflacionário mas novo.
Não, mas você entende esses números melhor que todo mundo. Daí pra pior. Mas deflacionário como? Deflacionário, o que você perde? Se a maioria das pessoas... Mas se o dólar virar pó, vai ter inflação em dólar, Ao não é isso? contrário, depende. Vamos lá. Vamos lá. O que é inflação em dólar? Aumento da base. Inflação, já sabemos. Inflação é aumento do volume de dólar em circulação. Não é só a base. É todas as moedas. É M1, M2. O que gera inflação? Não é só M1. É o crédito. Não, mas são as bases. É B, são bases, sim. Todas as bases. Sim, os agregados. Todos os agregados monetários. Que isso você pode achar, inclusive, nos sites do Federal Reserve, dos bancos centrais europeus. Você soma aquilo. Quando você tem redução do volume de dinheiro em circulação, você tem deflação. Não é inflação. Quando que isso aconteceu na história? Na década de 30. Se você tem... Quando é que o dólar vai perder valor? Mas como é que é a perda de valor do dólar durante a inflação? É o dólar perdendo valor contra produtos, não contra outras moedas. Agora, não é só contra as moedas. E se ele perde valor contra ele mesmo? Uma coisa, eu vou dar exemplo, a diferença da perda de valor da inflação com a deflação. A perda de valor da inflação é você ter $1 e você comprar menos com ele, porque os preços subiram. E sabe qual que é a perda de valor da deflação? É você ter $1 tomado do teu bolso, você não tem mais. Sumiu. O dólar evaporou. Você tinha uma conta no banco, como deixou de existir? Então, e não rolou nada. Sumiu o dólar. Então o dólar perdeu o valor contra ele mesmo. Entendeu? Porque é um crédito. Você tinha dinheiro no banco, o banco quebrou. Exatamente, sumiu o dólar. Você tinha um bônus do governo tal, o governo vai te dar, desonrou. Você tem o eurodólar de um contrato que foi desonrado, acabou. Não vai te pagar. Então, deflacionário, porque parece que os créditos vão ser desonrados. Nesse cenário deflacionário, o dólar perdeu valor contra ele mesmo. O market cap dele, mas não a nota do dólar. Não. Então aí você tem, de cara, você começa a ter menos dinheiro em circulação. Com menos dinheiro em circulação, o que acontece? Começa a ter chamada de margem, todo mundo que tem bens garantindo dívida. Alavancado e obliterado. É ordem de vender. Se tiver alavancagem, se tem fundo alavancado em qualquer coisa, tem que vender. Se os fundos grandão têm Bitcoin, vão ser obrigados a vender. Por isso que eu quero guardar um dinheiro para comprar quando tiver essa saída de vender. É nessa hora que eu quero ter dinheiro no bolso, porque nessa hora, qual que é a demanda das pessoas? O dólar pode ser um lixo, mas na hora que o cara te chama a dívida, tecnicamente, o que significa uma chamada de margem? Demanda por dólar cash. Então começa aquela corrida para o cara trocar ativos financeiros por cash. Porque o cash é que paga a dívida. Contabilmente, no banco, os contratos hoje de crédito é dólar. Então, gosta ou não do dólar, se está todo mundo devendo em dólar, na hora que chamarem a dívida, o cara quer dólar. Porque contratualmente, juridicamente, para zerar aquele contrato, ele precisa de dólar. Você acha que nessa hora o cara vai vender Bitcoin? Vai vender não, ele é obrigado. Se ele está devendo, ele é obrigado. É contrato. Se o ouro só é bom fisicamente. Se for ouro em bolsa alavancado, esquece. Porque na hora da chamada o cara não tem. E o ouro físico, ele não é líquido. Você perde 5, 10% para comprar e vender. Hoje, e eu acho que... Aí eu vou entrar nas consequências disso depois. Tá? E depois, por que eu acho que é uma carteira segura que inclui Bitcoin também. Não só ele, porque não tem tamanho para dar segurança para muita gente. Porque o tamanho do market é pequeno. Você tá me convencendo a pegar toda a minha grana e pôr Bitcoin. Não é. Não vai pôr. Não é agora. Aqui no asset dele, agora pra gente é grande pra caralho. Não é isso. Não, peraí. Não. Mas no momento desse, qualquer mercado alavancado vai sofrer nessa hora. Porque o Bitcoin está nesse nível de preço porque está cheio de fundo comprando com dólar, com alavancagem, com dinheiro de cliente, que vai, se o cliente sacar, ele tem que vender. Não é aquele cara que comprou, tá cheio de especulação pelo preço que a gente, pelo tipo de oscilação tem. O ouro também tem oscilação, mas o ouro vai ser bom do mesmo jeito. Se você tiver onde guardar com segurança e ninguém te tomar esse ouro, enterrar ele é ótimo também. É o problema, a gente não sabe o que vai acontecer nesse país. A gente pode ter que ir embora e não tem como levar esse ouro. Eu já pesquisei, depois eu mostro no final. Veleiro, avião, metelebronca. Você tem ouro, de jurisdições, eu tenho pesquisa de jurisdição de lugares. Não dá pra tirar o ouro tudo que eu quero, mas veja bem, nesse cenário... Ter cédula de $100 é melhor que o cara que foi preso. Vamos fazer o cenário da crise deflacionária. Não dá mais para expandir crédito. E tá difícil. Tanto que eles deixaram o juro em zero, o crédito expandiu. Depois deu inflação, eles subiram. O juro bateu 5%, eles já estão precisando cair de novo. Eu acho que já deve ter muita gente quebrando por causa desse juro. Sim. Porque ficar uma carga muito grande para qualquer sistema financeiro. Vários bancos quebraram nos Estados Unidos quando e deve ter gente quebrando e a gente não sabe. Porque o Fed Funds hoje está mostrando 3,5% de juros para 2 anos. Baixar mais. O juro está 5,25%, ele vai começar a baixar agora. Mas o mercado está pedindo uma queda de quase 2%.
Sendo que nós não estamos com essa atividade tão devagar assim. O mercado está sabendo de alguma coisa, porque o Fed Funds e o juro de 2 anos, o futuro de 2 anos, está pedindo uma queda de 2% ao longo dos próximos anos. Ou influência eleitoral para dar uma bombada antes da eleição. É mais que isso. Será? Mas é mais só uma parada local. É mais que isso. Assim, isso aí é porque tem gente. Isso aí, para mim, da minha experiência de mercado, tem gente com crédito podre, tem gente precisando financiar a carteira, deve ter muito prejuízo escondido aí. O juro subiu de 0 para 5, imagina. Não, em absoluto e em proporcional, nunca houve uma subida dessa. Nunca subiu, de proporcional nunca, porque de 0 para 5 é infinito. Aí o que eu fiz na minha carteira quando o juro subiu para 5%? Eu falei, bom, nesse meu cenário deflacionário, se eu acredito que não tem como ter hiperinflação, porque para você ter hiperinflação, você teria que ter emissão de crédito ad eterno. Dólar físico dentro de casa. Porque não tem dólar físico. É isso? Porque não tem dólar. Pra você ter hiperinflação, teria que monetizar a dívida toda. Pegar todas as dívidas do mundo, que são 400 trilhões, e trocar por notinha de dólar. Isso não é o que vai acontecer. Não vai acontecer. Não agora e nem depois, porque tem muita dívida. O primeiro movimento é a destruição da dívida. Quando você começa a ver pessoas que não pagam outras pessoas, porque não dá mais para expandir crédito, acabou a capacidade do mundo de expandir crédito. Para você expandir crédito agora tem que voltar o juro para 0. Ninguém aguenta tomar de crédito com 5% em dólar. Já tá, porque é muito alta a carga de juros. Você já está pagando 5% em vez de 0, ainda tem que tomar mais crédito, refinanciar a tua dívida. Enquanto você refinancia a tua dívida em 1, 2%, você aguenta. Se refinanciar 5%, já tá pesado para o sistema financeiro global, que deve 400 trilhões. Esse é o big picture da coisa. Estou olhando para o sistema financeiro como um todo. Nessa hora você começa a ter quebras, deflação, você começa a ter pessoas que não conseguem pagar, e aí nesse momento você pode ter a resultado na atividade econômica de recessão, depressão. Se isso acontecer, até os governos vão ter problema para pagar suas dívidas. Porque aí você vai ter toda a dívida americana, por exemplo, só que o que faz o cara conseguir vender o título dele? Porque o lastro da dívida, hoje a dívida americana não tem lá, o dólar não tem lastro. O que o Federal Reserve tem no balanço dele? Quando ele emite uma nota de 100 para te dar, o que é o ativo do Federal Reserve? Em 1932 era ouro. O que é o ativo do Fed? Dívida título do Tesouro Americano. T-bill, exatamente. T-bill. E o T-bill, o que garante o T-bill? A capacidade de pagamento do Tesouro Americano, do Tesouro Americano, de arrecadação. Se você tem uma recessão igual a década de 30, uma depressão, a arrecadação afunda. O que vai acontecer com as dívidas longas? O que vai acontecer com Previdência nos Estados Unidos? Vai ter que dar default na Previdência, vai começar a dar default nos pagamentos de longo prazo, cupom de bonde longo é capaz ele... O último default que os governos vão dar é na dívida de curto prazo. Porque ele precisa da dívida de curto prazo para fazer o caixa de água. O último default é salário de servidor, não é isso? Que nos Estados Unidos os caras... Por experiência. Não, mas até para poder pagar salário, ele precisa que o open market, que o mercado de dívida funcione pelo menos pelo prazo curto. Que nem o Brasil. O Brasil entrou em moratória, a única coisa que o país pagou na década de 80 era o over. Era a dívida de 24 horas, exatamente. Exatamente. Então, o T-bill americano, ele é o equivalente ao nosso over. Se você tem todo o teu ativo financeiro, você sai do que é longo, que tem risco de duration. O longo é o que leva o prejuízo. Que normalmente é melhor remunerado. É, exato. Por isso que ele paga mais. A não ser na inversão de curva que a gente viu. Que é geralmente essa inversão de curva prevê merda. Na hora que o cara prefere paga mais pra estar no curto do que no longo, é porque a perspectiva de longo é uma desgraça, né? É, exatamente. Exatamente. E depois, quando desinverte, vem a merda. Aí volta pro... Nessa hora, os governos vão estar tão apertados que a única coisa que eles vão pagar é dívida de uma semana. Porque se ele não pagar isso, ele não consegue pagar salário. Roda. Ele não roda nem o caixa dele. Então, o Brasil foi assim quando entrou em moratória. A história das moratórias de governo é assim. O cara paga o overnight, mas ele deixa de pagar tudo. Para sair do problema, ele fala, só vou pagar a dívida de curto prazo. Quem tá no longo se ferrou. Perdeu. Então, normalmente você renegocia e acaba pagando. Sim, mas a moratória não é um calote, né? O curto é a única coisa que ele paga porque ele precisa para pagar as contas do dia a dia. Se ele não paga o over, ele não zera o caixa dele. Porque a moeda é um contrato. Hoje as moedas são contratos de dívida. É uma contrato. Para você ter aumento de moeda, você tem que ter uma dívida. Não existe aumento de emissão monetária sem aumento de dívida. Não existe, porque o lastro da moeda hoje é dívida. Não tem mais ouro, não tem mais ativo nenhum. As moedas são puramente fiduciárias. Fiat. Sim, é uma promissória lastreando outra promissória. Fiat, então, que seja feito Fiat Money, por isso chama Fiat Money. A moeda da Bíblia sendo um crédito. Então, nesse cenário, você vai ter uma destruição de crédito. O dólar desvaloriza contra ele mesmo. Você tinha 400 trilhões de crédito no mundo circulando, você vai passar a ter 100. 300 trilhões evaporam. 200 trilhões evaporam. O que é o menos propenso a evaporar?
os T-bills de curto prazo. E dólar físico. Dólar físico. Inclusive, nessa hora, é a hora que eu quero ter esses T-bills. Na hora que eles começarem a bolar um plano de salvar todo mundo e fazer a troca, e vem os globalistas com aquela ideia da moeda única, nesta hora eu quero converter todos os meus T-bills em ativos. Que eu achar os mais seguros. Antes de ver essa injeção, né? Exatamente. Antes, porque só que essa injeção só vai funcionar depois do write-off. Ele não vai injetar 400 trilhões, ele tem que deixar quebrar uma parte e depois comprar o crédito. É que nem o crédito podre. Você vai comprar o crédito que já está valendo 30 por 100 ou por 30? Por 30. Não, mas então aí você tem que deixar os créditos valorizarem. Eu preciso porque isso aí seria o que eles chamam de monetizar a dívida, que eles fizeram um pouco em 2008. Você vê o cara com um problema na dívida, o Fed vai lá e compra a dívida do cara. Mas é o preço no limite, na bacia das almas. Na bacia das almas. Sim. No limite, se você monetizar todas as dívidas de todo mundo a 100, você gera hiperinflação. Mas você cria moeda e dá para todo mundo moeda. Agora, ele não vai acontecer, porque o volume de crédito é tão grande no mundo que não tem banco central que consiga fazer isso sozinho. Então, sim. São 400. O Fed fez 8 ou 10 anos de compra de ativos longos e mesmo assim ele comprou o grosso em T-bills, em treasuries. Comprou alguns mortgages, algumas hipotecas. Ele não tem peito para comprar bônus de empresa, por exemplo, corporativa. Ele vai querer comprar num cenário de deflação desse, de crash. Suíça, ele vai querer comprar. Ele vai querer. A Suíça é um lixo. O Banco Central da Suíça parece um hedge fund. Já viu o balanço deles? Compração pra caralho, título de dívida. Tanto que o Banco Central da Suíça tem ação na bolsa. Pra você ter uma ideia. Não, na bolsa do mundo inteiro, não é só a Suíça, não. Mas ele tem ele tem a carteira de ações do mundo inteiro. Mas ele, Swiss National Bank, tem ações negociáveis. Não, e a ação dele cai igual a ação do banco. Se ele tem um monte de ações. Os dele é hedge fund, ele é um hedge fund. Sim. Ele tem um monte de coisa de risco. O Japão tem ainda, tipo, o maior acionista da maioria das empresas. É o Japan Central Bank. Ele tem 40% do mercado de ações do Japão. Então, qual o valor de uma moeda que tem como lastro um monte de ações? Vai perder valor uma hora. É só a bolsa lá. Hoje o Yen teve depois de ser o objeto de carry trade, teve um sell-off do dólar. Mas eles deram para trás e já, não sei o quê. Eles tentaram então, ainda tem, mas o Yen, no limite, ele vai ter muita destruição de Yen quando começar a ter problema lá. E créditos é uma moeda que tem muito... É usada para tomar empréstimo Yen. Muita gente toma empréstimo Yen para especular. Entendeu? Por isso que nesse momento, quando dá sell-off, né, quando dá queda nos ativos e tem chamada de margem, o Yen aprecia. Por causa dessas chamadas, porque nós vimos isso lá. O cara pega dinheiro emprestado em Yen, que o juro é baixo, para alocar em outros mercados. É isso Foi o que eu falei, a maioria dos bilionários, a maioria dos caras que tem dinheiro... O Yen sempre teve juro baixo. Então o cara alavanca tudo. Só que o cara vai se endividar onde for barato. Inclusive, os amigos do rei aqui no Brasil sempre se enriqueceram com uma zorra nisso, BNDES, Banco do Nordeste. Aqui eles têm aqui é tudo amigo do rei. Aqui o juro é alto pra todo mundo e baixo pros brother. Baixo pra quem tá lá. É que nem o Maduro, pra esses caras foi tudo nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos também. O maior trader dos Estados Unidos foi o que eu falei, professor. Por isso. Eu digo, você estuda 30 anos ações, você bate a Nancy Pelosi? Por isso que eu falo, a dominação mundial dos globalistas é dada pelo sistema financeiro, pelo crédito. Eles têm o poder de insuflar quem eles querem, é só dar o crédito barato. E o cara com crédito barato, ele vai sempre sair na frente e vai comprar o que ele quer, depois os preços sobem e penaliza o outro. Então aí, nesse cenário, a principal segurança de uma carteira nesse cenário não quero desmerecer o Bitcoin, mas pensa num cara como o Warren Buffett. O Warren Buffett hoje, ele tá com esse cenário meu na cabeça. Não, ele tá cheio de cash. Ele comprou, ele tem mais T-bills, que é o cash. O T-bills é o análogo do cash, porque são dívida de curtíssimo prazo nos Estados Unidos. O mais próximo de nota de dólar que você pode ter é um T-bill, que é uma nota contra o Tesouro Americano de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quem tá cheio de T-bill? Quem quer? O Warren Buffett. Não, todas as grandes empresas do mundo. A Amazon, a porra toda, todos eles têm mais dívida. É isso, mas eles estão acumulando. Eles estão acumulando em alta T-bill, né? Por quê? Porque esse povo que é mais esperto sabe que não dá para comprar. Seguro ali. Os soberanos. E paga 5%. A inflação não tá fora de controle. E para elas aumentar mais, você tem que ter mais crédito. Porque não é que nem a Alemanha. A Alemanha fez hiperinflação por quê? Porque ela emitia dinheiro, papel. Enquanto o instrumento monetário de inflação for crédito, não existe como você gerar uma espiral hiperinflacionária descontrolada. Porque você teria que ter emissão monetária ad eterno.
emissão de crédito ad eterno. Só que a emissão de crédito ad eterno só vai funcionar se você tiver o juro para sempre baixando. Ou a população aumentando para aumentar o número de pessoas tendo demanda. Acabou a brincadeira. Também não tem produção para isso. E se a produtividade aumentasse, a população aumentasse... Sim, você teria que ter muitas inovações. Nem as inovações da inteligência artificial é capaz hoje de tirar... Porque a dívida mundial ela é como um peso de elefante. Você só vai conseguir crescer de novo, de verdade, quando você limpar esse peso. E a única forma de limpar esse peso, você pensa que é produzir inflação? Eu vou produzir uma inflação que a inflação teria que ser maior do que o juro nominal para sempre, para você aliviar esse problema. Só que não dá para você produzir uma inflação maior que o juro nominal se o teu veículo de produzir inflação é crédito. Você está fazendo uma bolha de crédito e para você fazer inflação você precisa insuflar a própria bolha que você está criando. Para o governo pagar o juro positivo, tinha que ter uma política de austeridade que nunca vai acontecer em nenhuma democracia. Se a gente tivesse uma máquina aqui, os caras estão viciados nisso, um botão e sai $1 milhão e morre uma pessoa aleatória no mundo, você acha que a gente ia usar ou não? O tempo todo. Mas alguém vai chegar lá em cima e vai dizer, não, rapaz, eu vou fazer austeridade e vou parar de gastar. O mundo tá num ponto, exatamente. O mundo tá num ponto que se você não tem expansão de crédito, você já quebrou. Porque para você sustentar 12, 13 trilhões de serviço de dívida, hoje você precisa ter um crédito crescente. Se você parar a emissão de crédito e deixar igual, já quebrou. Porque se deixar igual... Lembra que você tem que pagar o juro? Sim. Sobra menos pro PIB. Então você tem que emitir um crédito para cobrir o juro da dívida e mais um pouco. Faca, e por isso que a dívida sempre cresce. Eu vou te falar, eu acho que o Bitcoin te protege, além disso tudo que você falou, de várias outras coisas que você não analisou. Não, peraí. A questão de proteger é o seguinte. Hoje, um cenário desse, ele é um cenário devastador. Porque tudo, hoje, a moeda de funding do mundo hoje é dólar. E na hora que você tem um cenário desse, onde... Imagina metade dos dólares de circulação desaparecerem. Você tem liquidação de tudo que é posição. Metade dos dólares desaparecer significa metade dos créditos do mundo serem desonrados. Pessoas que acham que são milionárias vão ser pobres, virar pobre, mendigo. Acaba a demanda... tipo assim, isso significa isso. E a outra metade, tipo assim, só vai se dar bem nisso pouquíssimas pessoas que lembra na época de Collor teve deflação? Quem tinha dinheiro físico em casa quando veio o congelamento ficou milionário. Exatamente. Eu conheço gente que tinha dinheiro em casa em dólar para comprar um carro e comprou uma fazenda de 300 hectares, né? Só que isso é uma janela pequenininha, né? Todos os mercados vai desalavancar tudo. Bitcoin, ouro, não sei o quê. Nessa hora, eu concordo com você. Eu vou querer entrar pesado. Na hora que tiver desalavancar. Quando que você vai saber que Bacia das almas, né? Não dá para entrar em tudo agora. Porque hoje, não é porque é ruim, é porque você e eu somos pequenininho. Agora, o mercado de Bitcoin, o grosso dele hoje é cheio desses caras grandão, que por alocação de recursos estão botando. São as baleias. Mas baleias gigantes. Estão botando. E esses caras são 75% dos bitcoins não estão em corretoras. Eles estão na mão de pessoas que têm média de 6, 7, 8 anos. A maioria dos bitcoins, eles pertencem a pessoas como eu. A maioria, tipo 70, 80%, que não estão nem na corretora, eles não estão à venda, não é isso? Mas é isso que eu tava falando. Ficar pra um cara como o Warren Buffett, que tem um volume absurdo e que se recusa a se envolver com coisa... tem Bitcoin um pouquinho, não tem? Eu acho que a maioria desses caras bilionários, eles começam comprando sem dizer a ninguém, como asset pessoal, como legado. Sim. Porque, tipo assim, até um cara desse ser interditado, o único dinheiro que ele consegue acessar e ninguém vai tomar dele é o Bitcoin, né? Você até tem. Bitcoin é como uma arma. O ideal é que você comece a comprar sem alardear, né? Você só alardeia na hora que você faz a compra corporativa. Mas é isso. A hora de fazer aquela compra porrada... É depois que passar esse... Aí é pra ir pras cabeças. Mas é isso. Tipo assim, se eu tivesse esperando essa onda porrada... Porque, tipo assim, essa crise todo mundo sabe que vai acontecer e tá dizendo isso desde 2008. Eu vou te dizer quando eu... Desde 2008. Desde 2008 não. Mas eu vou te dizer, eu não dou mais 5 anos. Em real, esse ano, o Bitcoin subiu 50%. Que foi um ano merda. A Alemanha vendeu 50 mil Bitcoins. Tipo, todos os Bitcoins que ela tinha. Teve desova de Mt. Gox, que foi tipo 100 mil Bitcoin. Foram mais de... Só isso aí já foi praticamente a quantidade de Bitcoin que foi minerado esse ano. Já foi como se a inflação do Bitcoin tivesse dobrado só com essas duas vendas. Tiveram dezenas de desovas absurdas. E assim, uma situação dessa, que era pra o Bitcoin tá caindo pra caralho, ainda subiu 50% em real. Tipo assim, cada ano... Caindo. Sabe por que não era pra estar caindo? Todos os ativos de risco estão subindo também. É isso, mas então o mercado comprou com gosto. Essa oferta veio para um mercado que tinha bastante demanda. Mas na hora que o cara vendeu ao mercado, o cara vendeu 50 Bitcoin, mil Bitcoin no mercado, caiu 20% em 20 dias e aí na semana seguinte voltou. Cada ano que você deixar, que você esperar, com um monte de dólar físico ou T-bill na mão, cada ano que você espera, você pode perder, sei lá, esse ano foi 50%, mas tem anos que o Bitcoin sobe 20 vezes. É isso. Você vai arriscar perder 20 vezes para esperar uma promoção que pode vir. Mas preço subir 20 vezes hoje, quanto ele tem que ir o preço? Iria, em 20 vezes em real? 200, 20 vezes em real essa década, tranquilo, né? Se Janja for reeleita, vai subir 20 vezes até o fim dessa década, não vai? Dólar tem que subir pra quanto? Não, é isso, mas se subir 20 vezes, vai bater o que o ouro vale. 2.000 e tantos. Vai bater o que o ouro vale. Em quanto tempo você acha que ele sobe isso?
Rapaz, em real, eu acho que a fim dessa década é tranquilo. Em euro, eu acho que é depois do próximo halving, que é no início da próxima década, que quando o Bitcoin passar o dólar, que na minha opinião deve acontecer não nesse halving, não nesse ciclo de 4 anos agora, mas no outro ciclo de 4 anos, quando começar a próxima década, aí vai ser o momento dos caras dizer, olha, agora passou o ouro, mas já estão emitindo... Mas pra ele passar isso aí, você precisa ter uma inflação que não para de subir, certo? Não. Em dólar? Em dólar, né? Não. Porque, por exemplo, se os mercados de sintético de Bitcoin começaram a ficar bem desenvolvidos... Não, eu tô falando de inflação, eu tô falando de emissão. Você tem que ter um volume de dinheiro disposto a entrar nele. Se o mercado de sintético de Bitcoin começar a ficar bem desenvolvido... Por exemplo, a Tether, que é uma empresa só, já é a 17ª maior credora de títulos americanos. Ela já tem mais título do que, por exemplo, a Alemanha. Se essas empresas, em vez de ficar comprando título para fazer stable bancária, começarem a fazer stable sintéticas, em vez de financiar o governo americano, ela vai comprar Bitcoin para gerar dólares que vão desvalorizar o preço do dólar. O cara que gosta de comprar ações e índices, ele vai preferir comprar ações e índices onde ele paga imposto, onde um filho bastardo afetivo, aí a esposa adulta pode tomar, ou em uma DeFi que ninguém no mundo pode tomar dele, se ele der bocador, ele leva pro caixão se ele quiser. Quanto mais ações, títulos sintéticos forem negociados em Bitcoin, mais o Bitcoin vai engolir dinheiro que tá hoje em ação, que tá hoje em dólares, que tá hoje em títulos. Porque, tipo assim, o ouro, o potencial de riqueza que tá no ouro, bem no horizonte de 8, 9 anos, é muito baixo. Bitcoin tem um yield. Qual o yield do Bitcoin? Não, é o mesmo do ouro. É o mesmo yield do ouro. Se você tem um estoque de Bitcoin, você pode emprestar ele para ter um juro? Você pode alugar, mas aí você tá sendo remunerado por um risco absurdo, que você vai receber, sei lá, 1%. Não, se você vai encarteirar e não vai transacionar, você deixa ele emprestado para ter um juro. Não, o juro não compensa. A maioria das pessoas que fizeram isso na história se lascaram. O empréstimo dele é zero, então você não empresta, você não deposita ele para ganhar um juro. Não, é a mesma coisa do ouro. Tem mercado que remunera hoje no mundo? Ouro? Não sei se tem. A maioria dos mercados que remunera ouro, historicamente, não valeram a pena. Quem deixou ouro no cofre, em qualquer país do mundo, 100 anos atrás, não tem ouro mais hoje, né? Quem deixou ouro no cofre do Banco dos Estados Unidos hoje, não tem mais ouro nenhum, né? O cara que empresta ouro pra alguém, é pra alguém ir lá e vender e depois pagar de volta. Ou seja, tem um risco de perda total e a remuneração. Como o bicho se aprecia muito, se você buscar no Banco do Brasil, chegar no Banco do Brasil com a barra de ouro, então, você empresta, ele vai cobrar toda a estratégia tá baseada na apreciação do preço ou tá baseada na reserva de valor? A reserva para quem entrar hoje, por exemplo. Eu tô fazendo perguntas para... O Bitcoin não é uma solução financeira, o Bitcoin é uma solução de engenharia. Tem pessoas que compram Bitcoin, inclusive aquele Nakamoto Portfólio do pessoal da Suan lá, eles consideram isso uma reserva de valor superior ao ouro, porque ele é mais escasso do que o ouro. A inflação do Bitcoin hoje é metade da do ouro e tende a ser 4 vezes menos, 8 vezes menos, 16 vezes menos, porque a do ouro é mais ou menos fixa na história, do Bitcoin cai a cada 4 anos. Pra mim, o Bitcoin não é uma solução financeira. Pra mim, o Bitcoin é um imperativo moral. Eu não vou ter minha mão suja de sangue de aborto, de castração de criança e de tribunal feminista. Pra mim, a nossa é diferente. Aquela história lá do Pavel, que foi preso lá na França agora, que ele comprou 2 imóveis na vida, um pra mãe e um pra avó, e que ele não tem interesse de ter carro, ele não tem interesse de ter casa, até que a gente viva num mundo em que seja restaurada a propriedade sobre imóveis, que não é o caso. Respondendo a pergunta do senhor, o que é que me impede, o que é que me defende do Bitcoin ser criminalizado? Se o Bitcoin for criminalizado agora aqui, eu vou fazer minha declaração final de saída, né? E vou prolongar onde o Bitcoin não seja criminalizado. Isso faz parte da minha carteira. Ter uma segunda cidadania. Se tem uma coisa certa na economia, agora mais pra micro do que macro, se tem uma coisa certa na economia dos cartéis e dos monopólios, é que um cartel só funciona na hora que todos os países puderem retaliar todos os outros países. Se tiver um posto de gasolina da cidade fora da máfia, quebrou a máfia, não é isso? O posto de gasolina que tá vendendo mais barato, vai a cidade inteira comprar ali, não é isso? Então, pra um cartel funcionar... Ir lá e matar o cara. É isso. Os outros poderem retaliar ele. Nesse caso, dão um tiro na cabeça, não é isso? Todos os países do mundo são capazes de retaliar todos os países do mundo? Não. A Rússia vai colaborar com os Estados Unidos para proibir o Bitcoin, que ambos são grandes mineradores, estão inclusive tendo lucros absurdos com isso. A Rússia utilizando a energia excedente deles e os Estados Unidos utilizando o gás do fracking, inclusive evitando o gás de efeito estufa e tudo mais. Eles vão conseguir um proibir o outro. Países pequenos como El Salvador, que tá captando um dinheirão, vai deixar de ser paraíso fiscal e regulatório, só se parar o porta-aviões na porta lá, né? Porque fora isso não vai acontecer, né? Não, e tudo isso que eu tô te perguntando é porque eu não sei. Tá? E a outra pergunta que eu faço o meu trabalho sempre foi medir risco das coisas. E eu acho que o fato dele ser um análogo de uma moeda é a ideia inicial dele. De reserva de valor e de ser inatingível do ponto de vista de ser produzido... Expropriado, diluição. Exatamente. A única ressalva que eu faço é, no cenário de quem gerencia risco, eu não quero entrar numa situação onde se o risco é de uma espiral deflacionária, eu perder uma parte do que eu acumulei em outras moedas porque eu entrei no preço errado. Só isso. Mas a volatilidade do Bitcoin... Essa é a única coisa. A volatilidade do Bitcoin em ouro tem caído. Porque o cara pode perder antes do fundo, você pode comprar e ir sendo estrangulado. Porque é isso, Faca. Se você pegar a volatilidade do Bitcoin em ouro, ela só tende a cair. É um canal assim bem descendente. Se você pegar a volatilidade do Bitcoin em dólares corrigidos pela base monetária, é um canal descendente. Agora, em dólares nominais, qualquer merda... É muito volátil. Qualquer merda. A volatilidade do dólar na moeda da Venezuela tem aumentado ou diminuído? Eu nem sei qual é que é a moeda. Porra, na República de Weimar tinha dia que o ouro caía 20%, porque tinha dia que o ouro subia 1.000. Tipo assim, é isso. Quando a moeda morre, qualquer coisa naquela moeda, a volatilidade é absurda. Mas a volatilidade do Bitcoin é zero. Para quem gerencia risco de carteira, por exemplo, a volatilidade é a medida principal de risco. Mas você tem que ver a volatilidade em ouro ou em dólar corrigido pela base monetária. Sim. Não na onda nominal, né? Isso você concorda comigo. E que a inflação real aumenta dos agregados. Mesmo que o senhor considere... Né? É que o Bitcoin oscila tanto que a diferença da volatilidade real para nominal não é grande. Zero. É o seguinte, quase zero. A volatilidade em dólar nominal é grande, em dólar real deflacionado pela inflação também é grande. Pelo fato do Bitcoin
na primeira camada, você poder comprovar publicamente onde está o dinheiro que você emprestou à pessoa. Isso é importante. Ele é o colateral supremo. Ele só não é o colateral mais usado do mundo hoje por causa da volatilidade. A solução para isso são os sintéticos. Por exemplo, você no smart contract, na blockchain, você não apenas ter Bitcoin, mas você com esse Bitcoin poder gerar dívida de dólar, dívida de ouro e dívida de índice de ações, e seja lá o que for, de commodities e tudo mais. Na hora que, por exemplo, você fizer um empréstimo de real contra Bitcoin, tinha várias empresas no Brasil, inclusive recentemente a Rispar, que ele emprestava no CDI. Nos Estados Unidos tem um monte de empresa que ele empresta baratíssimo, porque ele é um ativo supremo, chegou perto da margem, ele liquida e não tem chance nenhuma de calote, né? É como ele é extremamente líquido. Só que na hora que você puder fazer empréstimos, não de Bitcoin, que cai 70%, 80%, 90% às vezes contra Fiat, mas um terço de Bitcoin, um terço ouro sintético, um terço título de dólar contra real, por exemplo. Vocês veem algum cenário que ouro e dólar percam 50% de valor em real? Em real, Difícil. É muito difícil, né? Não. Em real, o real teria que apreciar pra caramba. Pra caramba. É isso. Pra ele ganhar. Com esse governo perdulário, os